E chegou aquele momento que todos nós adoramos, minha gente, que é esse bate-papo cheio de descontração, cheio de informação, que sempre nos faz evoluir, sermos pessoas melhores com ele. Carlos Campelo, mais uma semana juntos, graças a Deus, né? Estamos aí, entrando maio. É verdade, né? Feriadão. É, feriado Já hoje, começamos, né? Todo mundo assim, naquele clima bom, relaxando, né? Iniciando a semana de uma forma mais tranquila. É verdade. Aí o mês das mães, os meses... Parabéns aos trabalhadores. Exato, a todos nós, né? A todos nós, com certeza. Mês das noivas também. Também, mês das mães. Aham. Nossa, muitas novidades nesse mês, né, Campelo? Mês de maio promete. E hoje é só o primeiro dia. Exato. E que seja um mês abençoado para todos nós, né? Com certeza, é o que desejamos. E vamos começar esse mês assim, naquele clima maravilhoso, sempre aprendendo com Carlos Campelo? Vamos sim, e dando alguns toques, algumas coisas que acontecem, estão acontecendo, principalmente com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que vale o alerta para todos nós, né? Para você que é adolescente, para nós que somos adultos, de como lidar com o outro, como que olhar com mais empatia com o outro. A gente vem falando isso, Elga, mas você acredita que muitas vezes a gente comete alguns deslizes sem nem perceber e a gente acaba... sabe, pisando na outra pessoa, a gente acaba diminuindo a outra pessoa sem ao menos a gente perceber que a gente está fazendo isso. Não é maldade às vezes, né, Campelo? É falta de atenção. Falta de atenção, ou falta de bom senso muitas vezes. Olha só, é verdade. Sabe, um fato que eu já vou trazer aqui para você e para o nosso O telespectador. abre-alas. O abre-alas, né? Um caso assim que aconteceu, e que a gente está lidando com essa situação atualmente, mas no passado uma menina, ela tinha 5 anos, ela convivendo com o pai e a mãe, o pai e a mãe tiveram uma pequena discussão e a mãe num processo de joguinho, quis falar para o pai, tô indo embora dessa casa, vou embora. Um sustinho. Né? Um susto, mas não ia, sabe? Ela ia sair, ia se parecer a cabeça, mas ia voltar, era apenas um susto. Ela tinha consciência disso. Tinha consciência disso. Só que a filha acompanhou o caso e viu... Quantos aninhos? 5 anos. 5 aninhos. Ela tinha 5 anos. Ela acompanhou o caso, ela viu, né? E na cabeça dela, eu vou com a minha mãe, eu vou embora e vou embora com a minha mãe. A mãe foi saindo, ela foi atrás. Mas para a mãe não ia fazer isso. Era só um susto, não ia embora. Então ela falou, filha, você vai ficar, pode ficar, né? Porque não tinha por que levar a filha, porque sabia que ia voltar. Claro. Uma coisa assim, era simples, uma estratégia dela. uma estratégia, uma coisa de adulto, olha só, uma coisa de adulto. De adulto. Pois é. Ele voltou para casa, a vida continuou, tudo mais. Não abandonou a filha, não abandonou a família, não aconteceu essa ida foram embora, abandono. Rompimento da família, exato. né? Só que para criança, ela registrou aquele momento que a mãe falou, você não vai. Marcou para ela. Ela sentiu uma rejeição. Se sentiu abandonada. Nossa Senhora, Campelo, é verdade. Se sentiu abandonada. Você vê que uma falta de atenção, né, não era uma brincadeira, mas uma estratégia, sei lá, o que ela pensou naquele momento, dar um susto no companheiro, né, para resolver uma situação, e não pensou no que queria refletir na cabeça daquela criança de 5 anos. Exato, Elga. Quantas vezes a gente não faz isso, hein, Campelo? Muitas, Elga, muitas. E a gente não sabe, ou muitas vezes está movido pela raiva e acaba, sabe aquele negócio, está movido pela raiva e acaba falando o que não quer, sabe? Acontece isso. Com certeza. Na realidade, quando você está aí com muitas emoções, né, tomado por emoção, não tome decisões, evite falar, né, espere passar aquele momento e de raiva, de fúria, seja o que for, para você se expressar, manifestar, né? Se manifestar. Sabe que até é uma questão biológica mesmo, porque nós temos assim os 3 cérebros, né? Nós temos o cérebro racional, o cérebro emocional e o cérebro reptiliano, que é o cérebro onde concentra a raiva. Né? Então, se eu deixar ele agir, ele comandar, ele vai passar por cima do cérebro emocional, vai passar por cima do cérebro racional e vai tomar
lá à frente. Então, não vai ser uma coisa assim que se você tivesse calmo, não estivesse usando ele, estivesse usando o cérebro racional, você não faria nunca, nem falaria aquilo nunca. Né? Campelo, várias vezes na minha vida eu consegui ter essa atenção. Quando eu comecei a conseguir fazer isso, gente, aí você vê a besteira que você ia fazer, sabe? Você fala, nossa, não tome decisões de cabeça quente. Espera, a raiva passa, você consegue pensar assim com muito mais clareza. É tão importante quando você nos mostra o que realmente acontece do cérebro processar, né? Que realmente é dessa forma. Então, assim, se há algo que a gente precisa reforçar não tome decisões de cabeça quente. Isso é verdade, Helga. Isso é verdade. Só que muitas vezes, sabe? Você gosta disso, né? Só que muitas vezes é difícil segurar, mas muitas vezes, dependendo da pessoa, do estado que a pessoa está, pode até ser uma atitude libertadora, né? Com certeza, Campelo fica tocando o dedo na ferida das pessoas, né? Mas nesse caso, quando existe uma criança, um menor... E qualquer idade, Helga. Um caso que aconteceu também, olha só, aqui em Cuiabá, um rapaz, ele se sentia ofendido por outros rapazes que acabavam chamando ele com nomes pejorativos. Sim. Né? Bullying. Bullying, já adultos, tá? Adultos. Entendi. Então não tem idade, sabe? Com certeza. Não tem idade. Então tudo a gente impacta. Preconceito. Né? Depois eu volto falando dessa criança de 5 anos. De certa forma foi preconceito mesmo. Não sei se de fato se era ou não era ou o que foi. Só sei que um dia, tomado pela raiva, ele foi armado com uma faca, ele foi e matou o rapaz. Meu Senhor. É fato, aconteceu aqui em Cuiabá. Isso que eu ia te falar. Aliás, vem acontecendo, né? E como está acontecendo. As pessoas resolvendo essas questões como está acontecendo. Exato. Com violência. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que... Dentro da própria família, dentro da sociedade, né? No caso dessa menina, ela cresceu, ela se transformou em uma adulta insegura. Olha só. Insegura, porque ela registrou aquele abandono e hoje ela é insegura. Hoje ela está fazendo terapia para se liberar disso, se libertar disso, porque ela está trazendo uma coisa que não é dela, sabe? Sim. E aí quantas vezes a gente traz na fase adulta coisas que não somos nós, tem até uma música, né? A gente é mais parecido com os nossos pais do que a gente possa imaginar. E a gente passa uma adolescência inteira criticando eles. Você vê que são tantas coisas. Por isso que todo mundo tem que fazer terapia, né, Campelo? A gente tem muitas questões para resolver. E a gente precisa, porque a vida é essa oportunidade que nós temos para resolver essas questões e realmente deixar esse desenvolvimento fluir de maneira mais leve, mais tranquila. A questão é essa. A questão é, a gente muitas vezes não colocar muita expectativa nas outras pessoas. Muitas vezes a gente coloca expectativa na gente mesmo, a gente acaba se frustrando. Quer ver outro caso que aconteceu entre adolescentes? Adoro seus exemplos, seus casos, adoro. Entre adolescentes, dois adolescentes estavam indo para um mesmo evento, né? Uma estava indo de Uber, outra de ônibus. E a que estava indo de Uber estava mandando mensagem para que estava indo de ônibus. Que trânsito, que não tem ar-condicionado no Uber. Que o motorista dirige errado, que aquilo, só reclamando, falando para a outra, né? E a outra lendo. E a outra, poxa, eu tive que acordar 1 hora antes, eu ainda tive que caminhar para o ponto de ônibus, ainda tive que esperar o ônibus, tô dentro do ônibus, passando perrengue, porque a gente sabe como é que é transporte público aqui. Dentro do ônibus, e a outra lá de carro está reclamando, sabe? E não estava fazendo por mal, nem espezinhando, simplesmente... Entendi. Reclamando. Falta de bom senso. Falta de bom senso. Quantas vezes nós estamos agindo assim, de uma forma que parece ser natural, mas o quanto que nós estamos agredindo até de certa forma as outras pessoas. Isso serve, Campelo, para todos nós, sabe? A gente não está livre disso. Porque muitas vezes eu sou uma pessoa que sempre tento me olhar, sabe? Estar atenta às minhas reações, principalmente no caso quando a gente está aí trocando com outra pessoa, né? Se relacionando. Então, assim, muitas vezes eu paro e falo, opa, olha só o que eu estou fazendo. Sabe aquela tensão? Tem que estar com o seu alerta ligado o tempo inteiro, porque às vezes a gente comete alguns deslizes mesmo. Só que você não pode fazer disso um costume.
Você precisa estar atento, né? Se policiando o tempo todo. E tem coisas que acontecem na vida da gente e muitas vezes, mesmo se policiando, irá acontecer. Aconteceu comigo, uma vez eu estava sentado, eu lembro, eu estava na cachoeira da Salgadeira, sem óculos, né? E tinha uma pessoa que olhava para mim, ria para mim, abanava para mim, eu não enxergava ela. Sim. Mas eu estava olhando, mas eu não estava enxergando. E para ela ficou muito ofendida comigo. Nossa, né? Campelo está metido. Muito ofendida comigo. Ela teve Me esnobando. Ela teve uma oportunidade de um dia me encontrar e contar essa história para mim. Falei, sim. Nossa, eu não te enxerguei. Eu não enxergo nada. Eu estava não sem enxerguei. óculos. E muitas vezes assim, a gente, sabe, tá andando, aí tá andando, tá olhando para frente, mas não tá enxergando. Sim. E aí você passa. Às vezes você tá assim, olhando, mas o seu pensamento está em outro lugar. Exato. E onde você está, na verdade, né? Sim. Onde que você está, na verdade? E aí, se passar alguém ou conversar com alguém, você não vai prestar atenção ou não vai dar atenção devida e a outra pessoa pode fazer uma leitura diferente da gente. Então, o que a gente tem que olhar é olhar nossas atitudes, perceber o que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo e se estiver fazendo errado. E se conseguiu perceber que está fazendo errado, sabe o que a gente deve fazer? O quê? Segura aí, já me deu o gancho, né, Campelo? Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com esse bate-papo fantástico. Estamos de volta, iniciando essa semana, esse mês, muito bem, com esse bate-papo que sempre nos acrescenta, né, minha gente? Com ele, Carlos Campelo, que, olha, está aí nos dando vários toques, né, pra gente se perceber, se policiar, ter atenção com as nossas atitudes, com o que sai da nossa boca, né, Campelo? Isso aí é uma responsabilidade muito grande. É verdade, Helga. O problema da humanidade não é o que entra na boca, é o que sai. É o que sai, isso é verdade. E paramos no bloco anterior, o que fazer? Helga, se você percebeu, se a gente percebeu que a gente, sabe, deu um fora, sabe, não foi legal, sim. Pede desculpa. Pede desculpa mesmo, Campelo? Tem aquela humildade de chegar, resolve. Mesmo que a pessoa não tenha nem percebido, mas se você está trazendo aquela energia, pede desculpa, sabe? Porque e evite de passar panos quentes, evite de falar, não, ela nem percebeu, não, ela nem vai ligar, ou coisa parecida. E se ela nem vai ligar, olha essa menina de 5 anos, que ela trouxe uma insegurança para a fase adulta, né? É um passo difícil as pessoas reconhecerem o erro e tomarem essa atitude de ir lá, olha, você me desculpa pelo meu comportamento, por não ter tido atenção com o que eu estava te falando. O cuidado necessário. É o exercício da humildade, né, Campelo? Outra coisa que até na rede social eu falei semana passada, foi também sobre crianças, também sobre, não vai ver, não vai saber, são os pais fazerem sexo com a criança, principalmente bebê, no quarto, porque muitas vezes quando nasce, aí leva para o quarto. Meu senhor! Aí, pois é, mas assim, aí tá dormindo, não vai perceber, tá no banco de trás do carro dormindo, não vai perceber, percebe, Helga. Percebe. Sério mesmo, Campelo? E é crime, sabia que é crime? Jura? Não sabia, de verdade. Crime. Eu tenho certeza que muita gente não tem esse conhecimento. É crime isso. Na realidade, a gente tem aquela impressão de que não acontece, mas acontece. Acontece. E pode, tudo é possibilidade, né, dessa criança trazer problemas, disfunções sexuais para a fase adulta. Pela aquela energia, aquela situação. Energia. Aí você pega a criança às vezes não compreende o que está acontecendo. Não compreende, mas ela sente, a criança está na fase da formação, né? Ela estava nessa fase de transformação, aberta, né? muito aberta e muita coisa. Sim. Aconteceu agora também, semana passada, num político também, ele está levantando uma bandeira para crianças trans. Olha, isso vai da discussão, isso é a discussão, inclusive, do momento. Com certeza, né? É a discussão está em transformação, do momento, né? porque nós temos aí uns processos biológicos que determinam o gênero da pessoa, né? E nós temos os processos psicológicos que determinam a vontade da pessoa, quem está certo, quem está errado, quem somos nós para falar isso? Não tenho condição de falar
isso. Então, cada um tem sua opinião, cada um tem a sua forma de ver, mas está acontecendo e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Né? É algo que é verdade, é fato, está aí, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu acho que a primeira dica, respeita o próximo, sabe? A gente tem que tratar as pessoas com respeito, em primeiro lugar, né? Cuida de sua vida, né, Campelo? É a grande verdade. Cuida da sua vida, eu acho que é a melhor dica. Porque é fato, difícil falar de certo e errado. A gente não está vivendo a situação do outro. Uma outra história? Sim. Eu dou curso de evangelho dentro dos presídios. E dentro do presídio tem... Você dá curso, né? Tem uma ala de homossexuais. Então, eles estavam fazendo o curso junto comigo. E tinha uma travesti, né, que no final do curso ela veio conversar comigo. A gente não pergunta por que eles estão lá, o que levou eles a aquele momento, porque não era o nosso intuito. Sim. Nosso intuito era realmente levar a palavra de Deus para dentro deles. E diga de passagem, eu me surpreendi que muitas vezes tinham muitos ali que eram muito mais capacitados, com muito mais conhecimento. Sério? Só que cometeram deslizes na vida, Helga. Que levaram eles para então, aquela situação. A gente não pode julgar. Sim. Né? Mas nesse caso específico, essa pessoa veio conversar comigo. Né? E ela contou a história dela. Ela com 5 anos de idade, porque ela já tinha traços homossexuais, o pai não a quis e colocou para fora de casa. 5 aninhos? 5 anos também, olha só que coincidência. Olha a coincidência, né? 5 anos também colocou uma criança. Imagina um vulnerável de 5 anos na rua, Helga. Ela contou para mim, ou ela morria, ou ela sobrevivia. Sim. Né? E foi assim que ela aprendeu, Helga. Aprendeu. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Sim. Então, num programa, o cara fez um programa com ela, não pagou, ela enfiou a faca no cara. Meu Senhor. E esse motivo já fez estar naquela situação. Estava presa por conta disso. Acho que E aí, Helga? Né? É difícil. Querendo ou não querendo, você não tem como desconsiderar que é uma vítima também, né? Pois é, Helga. Na verdade, todos nós somos vítimas da sociedade. De certa forma, sim, todos nós somos. Todos nós, muitas vezes até sem querer, a gente influencia outra pessoa a tomar umas atitudes. Com certeza, principalmente nós aqui, que estamos na frente, entrando na casa de tantas pessoas. O tempo todo eu piso em ovos com as palavras, tentar ser o mais clara, o mais precisa possível e ter essa responsabilidade que eu sei que você também, né, Campelo? Só que muitas vezes as pessoas podem... Adorei você só que muitas vezes, conforme o estado emocional da pessoa, ela pode enxergar isso como uma coisa que vai fazer para ela bem ou que não vai fazer bem, né? E que também existe um filtro, né, de cada um. Existe. Das experiências porque de cada muitas vezes a pessoa, por exemplo, está num relacionamento quebrado, está num relacionamento que já está destruído, muitas vezes está num relacionamento até que está tendo agressão física, mas a pessoa está segura, tem outros artifícios que fazem ela manter aquela relação, seja lá segurança, seja lá o que for, cada um tem as suas... Costume. Cada um, o costume da família, ou coisa parecida. Sim. Então, cada um tem as suas questões. Aí vem alguém falando, não, você tem que acabar com uma relação dessas, isso aí não faz bem para você, isso aí não vai te trazer bem. Como que vai ficar a cabeça dessa pessoa também, não é? Então, se ela... Porque às vezes a pessoa até enxerga que existe algo errado e que existe um outro caminho. O difícil é tomar a decisão. Helga. Você entende? E sabe mais uma coisa interessante? Uma coisa interessante que vamos falar essas coisas, né? Que o ato de a gente ter o conhecimento, a gente armazena numa parte do cérebro. O ato de tomar atitude é numa outra parte do cérebro. Então, muitas vezes eu posso saber, eu posso estudar, eu posso falar, eu posso dar aula, dar cursos, ser o maior palestrante daquele assunto, porque está registrado num ponto do meu cérebro. Mas no outro ponto do meu cérebro, que é o ato de eu executar, de eu fazer aquilo ali, não está tão maduro o suficiente, lembra das maturidades? Das maturidades, maravilhoso. Não está tão maduro o suficiente que nem eu consigo fazer aquilo que eu mesmo falo, que eu sei que é certo. Gente, olha,
Foi uma virada de chave na minha vida quando eu tive esse conhecimento, através de você, inclusive, Campelo. Muito obrigada, que me trouxe esse conhecimento em relação às maturidades, em relação a essas tomadas de decisões e que cada uma faz... em o cérebro se divide, né? E não é tudo junto, não acontece no mesmo tempo. E a gente passa a respeitar também mais as pessoas, entender que nós somos diferentes, né? E as pessoas às vezes não estão maduras o suficiente em certas segmentos situações da vida, né? Situações da vida. Então, Helga, por conta disso, então você vai se deparar com pessoas que são excelentes conselheiros. Mas quando a gente percebe que está acontecendo na vida da própria pessoa que está aconselhando, ela não consegue fazer aquilo que ela fala que é o certo, que seria o certo para o conceito dela fazer. Então, no mundo a gente está regido por isso. Nós somos regidos por pessoas que sabem muito, pessoas que fazem muito, né? Que me leva até uma pergunta. O que seria da vida, o que seria da nossa vida se a gente nunca procrastinasse, por exemplo? Olha. O que seria da nossa vida se a gente nunca sentisse medo? O que seria da nossa vida se a gente nunca tivesse dúvida de como fazer ou como falar ou como agir em determinada situação? São emoções úteis também. Eu não sei, Helga, eu não sei. Eu difícil não sei. também, né? Não classificar. Para mim, a procrastinação tem o lado bom, sabe? Como tudo. O medo tem o lado bom. O ato de muitas vezes não saber como agir tem um lado bom. Tudo tem um lado bom. Tudo tem que buscar o equilíbrio. A gente não é nunca todo tempo 100%. Né? E nem todo tempo 0%. Então a gente está nesse meio, a gente está procurando esse equilíbrio. E nem todo mundo está 100% equilibrado o tempo todo, sabe? Porque existem disfunções hormonais na vida da gente que está fora do nosso controle. É físico, né? É biológico. Se eu ficar triste ou acontecer um luto, né, perder alguém querido da minha família, eu ficar entristecido, e dependendo do tempo que eu ficar entristecido, isso pode fazer uma mudança das minhas sinapses, e eu posso ficar mais nervoso, ficar mais triste, entrar em processo depressivo, biologicamente, que eu vou precisar de remédio para sair disso. Não é uma questão assim, eu vou querer e tudo bem. Então, tudo tem o tempo certo, tem o momento certo, tem a hora certa. A gente tem que ficar antenado para saber, olhar para a gente, né? E ver, será que o que eu estou fazendo no tempo certo? E se eu não estiver fazendo no tempo certo, o que eu vou fazer com isso? Mas é o bom que o conhecimento, ele nos liberta, né, Campelo? Você passa a ter, assim, até mais humildade, paciência também, consigo mesmo e com as pessoas. Eu acho que esse processo de evolução, quando a gente busca o conhecimento e entender certas reações que muitas vezes são biológicas, né, e você tem que saber lidar com aquilo, a gente aprende também a lidar com o próximo e leva a vida de maneira mais assertiva. Diríamos assim, né? Pelo menos a gente tenta. E nós adultos olhar de uma forma diferenciada para as crianças. E ter responsabilidade com as crianças. Principalmente para as crianças, mesmo. Porque depois a gente vai passar para serem adolescentes e adultos, e a gente tem que prepará-los para a vida. Com certeza. Campelo, adorei o nosso bate-papo desse início de semana, desse início de mês. Aguardo você na próxima semana. Esse mês de maio promete, eu já estou ansiosa para a próxima pauta. E na semana que vem a gente tem o Dia das Mães, né? É verdade! Está chegando essa data tão importante, né? Para muitas pessoas. Com certeza. Carlos Campelo, sempre acrescentando na nossa vida, a gente sempre aprendendo com Carlos Campelo. Até semana que vem. Até semana que vem. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas a semana só está começando, minha gente. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Pega o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube. Estamos lá fazendo um trabalho maravilhoso com conteúdo importante para a sua vida, para a sua evolução, que está lá disponível para você na hora que você puder e quiser. Então, aproveite, acesse o nosso canal e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.